Do grande expediente, próxima vereadora inscrita, vereadora Tatiane Frisso. Senhora presidente, nobres pares e a todos aqueles que nos acompanham através das redes oficiais da TV Câmara Caxias, hoje compartilhar um pouquinho com vocês da minha alegria de estar retornando à nossa cidade, né? Eu estive em Balneário Camboriú enquanto presidente da Frente Parlamentar de Conscientização e Defesa dos Direitos dos Autistas. Eu fui marcada por muitas famílias, por muitas mães, durante a inauguração de um complexo, né, de um complexo neurosensorial Casa do Autista, lá em Balneário Camboriú. E as famílias, né, começaram a me marcar nos comentários: vereadora Tati, olha que iniciativa bacana, né? Vereadora Tati, olha, vamos tentar trazer algo similar para Caxias do Sul. E eu me organizei, então, para fazer essa viagem e para poder compreender como a nossa cidade vizinha, né, catarinense, como eles estão lidando com essa situação do transtorno do espectro autista. A gente sabe que é um desafio muito grande. Nós estamos falando, né, de a cada 36 nascimentos, uma criança faz parte deste espectro. Portanto, é uma nova realidade que a gente vai precisar cada vez mais se adequar, né? E aí, quando cheguei em Balneário Camboriú, saí no domingo, né? Mas as agendas que eu tinha eram na segunda e na terça-feira. O primeiro local que eu conheci, vereadores, foi a AMA Litoral. A AMA Litoral iniciou um trabalho há 17 anos e a exemplo do que acontece aqui, né, em Caxias do Sul, em que muitas associações elas se formaram, porque à época não tinham, né, um suporte, um apoio, né, uma infraestrutura, e os próprios pais, enquanto associados, se organizaram então para poder fazer rodas de conversa, buscar atendimento psicológico, apoio, dar visibilidade, fazer campanhas, né? A AMA Litoral, ela atende 104 pacientes, todos os níveis de suporte, são 42 profissionais envolvidos e 17 anos de atuação. Então, eu conheci a infraestrutura, né, do local, achei muito interessante também. Eles buscam, né, através de projetos de fundo, eles buscam recursos para fazer diversas atividades. Eles têm um projeto muito importante de capacitação para o mercado de trabalho, porque a gente precisa trabalhar, né? A gente fala muito na criança autista, mas a gente não pode esquecer que são adolescentes, adultos, e que eles precisam ingressar no mercado de trabalho. Então, fiquei muito feliz, fui muito bem recebida pela Kátia na AMA Litoral. Eu também estive visitando a Secretaria de Educação de Balneário Camboriú com o secretário, em que a gente conversou muito. E aqui, vereadora Marisol, acho que a senhora iria gostar muito, porque eles têm um polo de altas habilidades. Eles trabalham demais essa pauta lá. A gente conversava, né, que muitos autistas têm a dupla condição, então autismo e altas habilidades. Então eles fazem um trabalho assim de ponta nesse segmento. Hoje, Balneário Camboriú tem 720 autistas na rede. E lá a gente falava muito da questão da monitoria, que é uma dificuldade que todos os municípios têm, né? E eles falavam: não, Tati, aqui os nossos monitores, eles têm que ter curso de magistério ou pedagogia, né, para poder participar deste certame, o que qualifica um pouco mais. Então a gente volta, né, com algumas ideias, com algumas propostas também para a Secretaria de Educação, para a gente pensar juntos, né, em formas de melhorar. A gente sabe que se a questão da saúde sempre foi a pauta número 1 e essa frente parlamentar foi criada para que nós conseguíssemos, e conseguimos, né, ter um centro especializado de atendimento a pessoas com TEA, com certeza, né, a questão da educação caminha lado a lado. A gente precisa melhorar essas questões de monitoria, né? E eu fiquei muito feliz com o que eu vi lá. Também estive visitando a Câmara de Vereadores, né, e conversei com a Juliana, que é a presidente da Comissão Permanente da Pessoa com Deficiência, e ela falava dos inúmeros desafios, né, de se trabalhar a questão da pessoa com deficiência em todos os seus segmentos, né, uma vez que, se nós, enquanto frente do autismo, já temos uma dificuldade ao falar da deficiência intelectual, vocês imaginem, né, falar de deficiência motora, de deficiência visual, auditiva, enfim, englobar tudo isso, né? São realmente grandes desafios, mas foi uma troca de experiência, de aprendizados
bem interessante. E agora eu quero apresentar para vocês um vídeo que fala especificamente da casa do autista, né, que foi este local, que foi o principal motivo da minha ida lá a Balneário Camboriú, para conhecer e para trazer um pouquinho do que está sendo feito lá, para a gente tentar trazer aqui para Caxias alguma coisa nesse sentido também. Pode soltar o vídeo. Gente, então, para trazer alguns dados para vocês, né, esse complexo neurosensorial da Casa do Autista atende 200 crianças de até 12 anos, tem mais de 40 funcionários, foi um investimento da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú de quase 7 milhões para fazer todo este complexo numa área de 3,8 mil metros quadrados e tem o maior jardim neurosensorial. E o que me chamou a atenção, né, nesse espaço todo? A complexidade e, ao mesmo tempo, a forma como eles conseguiram integrar num único serviço assistência social, educação e saúde. Todos esses serviços acontecem ali dentro. Logo que uma família chega, por exemplo, tem uma salinha, inclusive com o jurídico, para que aquela família conheça por lei quais são os seus direitos. Então, é um único local que consegue fazer um atendimento muito complexo e muito amplo. E eles também têm, né, a questão do público-alvo, é aquelas pessoas com TEA, né, nível de suporte 1 e 2. Né? Ou seja, o nível de suporte 3 ele é atendido, mas não é atendido nesta Casa do Autista, e sim na AMA Litoral, que eles têm essa parceria. Mas lá também eles estão com uma dificuldade que, embora essa casa seja muito grande, né, e tenha a capacidade de atender 200 crianças, eles já têm uma lista de espera superior a 200 crianças, né, famílias que estão também buscando atendimento e buscando outras opções. Então, a gente vê que tem muitas coisas boas acontecendo, né? Mas eu volto a dizer o quanto a gente precisa pensar em políticas públicas, né, envolvendo o governo do estado, o governo federal. Não existe hoje uma diretriz específica, programas, né, para atendimento das pessoas com transtorno do espectro autista. E nisso, sim, a gente sabe que precisa avançar, precisa sensibilizar. As prefeituras estão fazendo o possível e quase que o impossível, professor Zanquim, porque, de fato, né, exige a contratação de profissionais, exige um investimento muito grande em infraestrutura, mas a gente precisa observar isso não como um gasto, como um investimento. Porque a partir do momento que a gente começa a trabalhar essas crianças, né, com uma estimulação precoce, a partir do momento que a gente começa a inseri-las, né, e que elas passam a entender como funciona o meio em que elas estão inseridas, isso tudo é mais fácil. A gente pode observar no vídeo, inclusive, eles têm como se fosse uma mini cidade, né? Então são miniaturas de hospitais, escolas, né, prefeitura, tudo para que eles compreendam, né, e tenham toda essa estimulação. E me chamou a atenção também, por exemplo, na sala, eu vou pedir uma declaração de líder.
Em declaração de líder, segue na tribuna. Declaração de líder da bancada do PSDB. Por solicitação do líder, segue na tribuna a vereadora Tatiane Frisso, PSDB. Obrigada. Então, eles têm como se fosse uma mini cidade também para organizar, para orientar. Eles vão fazendo com que essa criança compreenda, né, o que de fato é o preparo para se viver em sociedade. Então, é muito interessante e eu fiquei assim impressionada. Porque, como eu disse, assim, é um corpo de profissionais, assistente social, psicóloga, médica, fonoaudióloga. As salas são incríveis, né? Totalmente decoradas, totalmente temáticas, né? Tem a Sala Mundo, que é essa sala de altas habilidades, que trata da questão de planetas, estrelas, países. São 3 profissionais para atendimento, né? Não são atendimentos individuais, isso é importante dizer, né? Porque às vezes as famílias ficam, né, com aquela coisa, não, mas eu quero um atendimento especializado, individualizado, né? E na realidade lá eles também trabalham em grupo, como é feito aqui no nosso centro de autismo em Caxias do Sul, justamente pela questão da socialização. Se a gente sabe que uma das dificuldades, né, tem relação direta com a comunicação, com desenvolver habilidades, é importante, né, esse trabalho. Então, claro, é feita toda uma avaliação, uma triagem, né, quem são, com quem que essas crianças vão interagir nas turmas, né, e cada uma delas vai passando por essas múltiplas salas. Aí a gente tem a sala sensorial, trabalha a questão do sol, luz, vento, chuva, né, é simplesmente incrível, assim. E elas vão, através desses reforços positivos, né, mostrando para as crianças, não, mas quando, né, a gente está na rua e começa a chover de repente, ao invés da criança entrar em crise, não, mas choveu uma coisa bacana, dá para trabalhar de uma outra forma. Então, elas criam, né, comportamentos e ferramentas positivas para que a criança não se desorganize. É um trabalho, gente, que olha, bom, acho que poderia ficar lá a semana inteira acompanhando, que eu ia cada dia me surpreender com algo novo, porque é sensacional, sensacional. Então, como eu dizia, assim, a gente tem grandes desafios e a gente entende, inclusive, né, quando eu postei a respeito desse espaço, algumas mães me questionaram, Tati, né, a gente precisa de um olhar também para a questão do autista, né, adulto, né, inclusive das pessoas, adolescentes que às vezes ficam no limbo, né, porque essa casa atende só até 12 anos, né, então acima disso vai para outros serviços. E aqui a gente precisa pensar, e nós enquanto Frente Parlamentar estamos trabalhando já há algum tempo com a Universidade de Caxias do Sul, para que a gente tenha, né, uma possibilidade de um outro espaço de atendimento. E que esse outro espaço também trabalhe mais a questão dos adolescentes, adultos, né? E até mesmo no futuro a gente tem que pensar, sim, numa questão de uma casa, né, para que aqueles autistas idosos de um nível de suporte 3, para que eles tenham, né, uma assistência caso a mãe ou o pai venha a faltar em algum momento, né? Isso é algo que sempre preocupa muito as famílias, mas eu quero dizer assim que é um lugar incrível. Eu quero muito, né, em outro momento, levar nosso prefeito, nossa secretária para ir lá pessoalmente conhecer esse espaço, essa estrutura, para que a gente possa viabilizar um serviço de ainda mais qualidade, né? Eu fico muito feliz porque em Caxias do Sul, antes de nós começarmos, professor Zanquim, essa luta, nós não tínhamos um serviço específico, né? As mães iam para o SUS e ficavam sempre dependendo, né, conseguiu 20 consultas de fono, daí termina a consulta, volta para o fim da fila, né? E hoje a gente tem um local específico, né, que atende, que tem todos os profissionais inseridos, está atendendo mais de 80 crianças e suas famílias, né? Então isso é muito importante, mas a gente sabe que tem um caminho grande ainda pela frente e com certeza a gente vai buscar mais espaços, vai buscar alternativas para que a gente possa trabalhar em todas as fases dessas pessoas com transtorno do espectro autista. Então, eu queria compartilhar com os colegas vereadores, né, um pouco dessas agendas lá em Balneário Camboriú, dizer que a gente tem ideias muito positivas para levar tanto para a secretária de saúde quanto para a secretária de educação, para que a gente possa, sim, trabalhar de forma precoce para que essas crianças tenham a maior, né, independência possível. O senhor tinha me pedido uma parte, vereador Cadori? Vereadora Tati, como sempre falei, esse trabalho que está sendo feito pela frente e a senhora liderando. E mais um exemplo, a senhora foi buscar conhecimentos em Camboriú e o que a senhora apresentou realmente aí
vem ao encontro daquilo que a gente pensa para o futuro, para Caxias também. Em 3 anos e meio, muita coisa foi feita. Muitos espaços foram criados, muitas ações foram feitas. E essa sua sugestão, essa busca de mais informações, de mais conhecimento, vai dar oportunidade para a gente discutir mais e buscar melhores caminhos. Então, parabéns pelo tema. Muito obrigada, vereador Cadori. É nisso que eu acredito. Acho que a gente tem que estar sempre buscando, né, o que outros municípios, o que estão fazendo, o que está dando certo, quais são os projetos. Eu gostei muito de um projeto que eles estão desenvolvendo, né? Ela vai me mandar um material a respeito, que é para o mercado de trabalho, envolvendo TEA, né? Porque a gente precisa realmente dar um suporte para essas famílias. E a gente sabe que do outro lado tem muitas vezes uma empresa que tem dificuldade em contratar uma pessoa com deficiência, e do outro lado tem aquela pessoa com deficiência que tem dificuldade em se inserir no mercado de trabalho. Então, como é que a gente viabiliza isso, né? Então, eu sempre acredito que é importante que a gente busque alternativas, busque conhecimento, e realmente o local, assim, é incrível, tem uma equipe maravilhosa, e olha, gostaríamos, assim, de ter um orçamento, né, enquanto prefeitura, como esse, né? Imagina a gente poder investir 7 milhões para fazer uma estrutura como essa de primeiro mundo, né? Eu confesso que eu não vi nem em atendimento particular o que eles estão oferecendo ali pelo SUS. É, assim, algo sensacional. Então, fica esse conhecimento, fica esse aprendizado, né? Agora, certamente, vou levar um relatório para que as nossas secretárias, e levar algumas ideias também para a secretária de saúde, para a secretária de educação, para que a gente possa estar ainda mais, né, melhorando aquilo que já existe aqui na nossa rede em Caxias do Sul. Mas, novamente, agradecer o prefeito Adiló, a Paula, né, pela sensibilidade, por buscarem, né, esse centro de autismo que hoje vem atendendo as famílias, e a gente tem retornos muito positivos das famílias que já estão em atendimento. Já faz mais de 1 ano e meio que começaram esses atendimentos, né? E os retornos são muito positivos. Então, a gente tem a certeza de que a gente precisa de mais espaços ainda para que a gente, né, consiga diminuir essa fila que ainda, infelizmente, é muito grande. Era isso, muito obrigada.